Olá, caros alunos, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Não sei que hora você poderá estar assistindo essa aula, mas eu desejo a todos bons estudos. Pessoal, ontem nós falamos na aula com os senhores, nós entramos nos crimes contra o patrimônio e é do furto. Agora, nós dando consequência, dando continuidade a esse estudo dos crimes contra o patrimônio, nós iremos falar do artigo 157 do Código Penal, que é subtrair coisa móvel alheia para si ou para outrem, mediante grave ameaça e violência à pessoa, ou depois de havê-la, por qualquer meio, reduzido à impossibilidade de resistência. A pena é de reclusão de 4 a 10 anos. E aí nós vamos ver primeiro essa parte do dispositivo do artigo 157. A estrutura do tipo penal. Por razões exclusivamente didáticas, inicialmente o roubo próprio, tá certo? E com ele enfrentaremos os conceitos e regras gerais inerentes a todas as modalidades do crime. Após abordaremos as demais variantes do delito, destacando os pontos específicos atinentes a cada uma delas. Roubo próprio, artigo 157 do Código Penal, o conceito, o roubo é classificado como um crime complexo, que é a fusão de dois ou mais delitos aí, ou outros delitos nesse contexto. Em verdade, o roubo é a soma dos crimes de furto e de lesão corporal leve, artigo 155 mais artigo 129, caput do Código Penal. Quando praticado com violência à pessoa, própria ou imprópria, como veremos adiante, ou então de furto e de ameaça, artigo 155 e 147, se cometido com emprego de grave ameaça. A objetividade jurídica, o roubo corolário à sua classificação como crime complexo, corolário a realização desse crime complexo. É também definido como pluriofensivo, onde afronta dois bens jurídicos, que é o patrimônio e a integridade física. Se praticado com violência à pessoa, ou então o patrimônio e a liberdade individual quando cometido mediante grave ameaça. Há uma junção de crimes contra o patrimônio, furto e contra a pessoa, essa lesão corporal grave ou ameaça. O objeto material é essa coisa alheia móvel, mas também o objeto material pode ser a pessoa humana contra a quem se endereça essa violência ou essa a grave ameaça aqui no contexto, tá? Quanto ao roubo e o princípio da insignificância, nós vamos dizer que o princípio da insignificância, essa criminalização, essa criminalidade da bagatela, é incompatível com o crime previsto no artigo 157 do Código Penal. O roubo é crime complexo, pluriofensivo, não se esgota no ataque ao patrimônio da vítima, ele vai além, atingindo também a sua integridade física e a sua liberdade individual. Pouco importa qual seja o valor da coisa subtraída, tá? Exemplo, A fazendo uso de um revólver aborda B em via pública e deserta ali, apontando uma arma de fogo para a pessoa, para sua cabeça e exige que ela entregue o seu boné, avaliado em R$5. Os males provocados à vítima e à segurança pública legitimam essa persecução penal e a necessária punição do criminoso. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é pacífica nesse sentido, que é inviável reconhecer a aplicação do princípio da insignificância para os crimes praticados com violência ou com grave ameaça, incluindo o roubo, a jurisprudência consolidada pelo Supremo Tribunal Federal. Quanto ao roubo privilegiado, é inadmissível a extensão do privilégio do furto delineado pelo artigo 155, parágrafo 2º do Código Penal ao crime de roubo. Não é correto sustentar a tese de lacuna da lei e, consequentemente, a analogia Bonaparte nesse critério. O privilégio aqui somente é cabível nas hipóteses expressamente prevista pelo legislador, a apropriação indébita, no estelionato e na receptação, tá? Artigo 170, 171 e o 180 lá no parágrafo 5º, enfim.
Além disso, a gravidade em abstrato do delito não se coaduna com as benesses do privilégio aqui, sendo irrelevante a eventual primariedade do agente e se o objeto é de pequeno valor a coisa roubada. Quanto ao crime, o roubo e crime impossível, nós vamos ver que diz respeito à caracterização ou não do crime impossível, por impropriedade absoluta do objeto material. Exemplo, A, ele aponta uma faca para B, exigindo que entregue o dinheiro. Age em vão, uma vez que a vítima não trazia consigo aí nenhum objeto de valor. Para César Roberto Bittencourt, nesse contexto, não há crime impossível. O sujeito, no exemplo mencionado, ele deve responder por tentativa de roubo. A inexistência do objeto material em poder da vítima não descaracteriza a figura típica prevista no artigo 155 do Código Penal. Por enquanto, o roubo é modalidade de crime complexo, cuja a primeira ação é a violência ou a grave ameaça, né, constitui o início dessa extensão. Com o devido respeito, Kleber Masson, ele discorda desse contexto e ele fala que se não há patrimônio em face da impropriedade absoluta do objeto material, não se pode falar em roubo. O crime é impossível, exclui a tipicidade do fato e o agente deve se responder pelos atos ali efetivamente praticados, que seria o crime de ameaça do artigo 147 do Código Penal. Roubo e coisa comum, o artigo 156, o crime de furto de coisa comum, isto é, a subtração, condômino, coordeiro ou sócio ali de coisa comum, contudo no roubo nada dispôs a indagação no silêncio da lei, há de se concluir que a lei deixa impune o fato, né, nesse contexto. É o que não, é evidente que não, nesse contexto. O condômino, o coordeiro ou sócio, emprego de grave ameaça ou de violência à pessoa, subtrai coisa para si, subtrai coisa comum, responde por roubo nos moldes do artigo 157 do Código Penal. O fato não pode ficar impune porque a lei ela vai punir espécie mais branda. Ele deve, assim, punir a espécie mais grave. O núcleo do tipo é subtrair, que equivale a retirar algo de alguém, invertendo o título da posse do bem, significa apoderar-se da coisa móvel da vítima, para que, sem a sua permissão, tirá-la da sua esfera de vigilância, com o ânimo de tê-la em definitivo para si ou para outro. Quanto ao núcleo, portanto, os crimes de furto e de roubo são idênticos. Mas, no roubo, ao contrário do furto, a subtração se reveste de maior gravidade em decorrência dos seus meios de execução. Tais meios de execução consistem em quê? Em grave ameaça, violência à pessoa e qualquer meio que reduza a vítima à impossibilidade de resistência. No roubo próprio, esse constrangimento à vítima, mediante grave ameaça ou a violência, é a coisa própria ou imprópria, nesse contexto. Encerrada a subtração, a utilização de grave ameaça ou de violência própria, a pessoa configura aí o delito de roubo impróprio, artigo 157, parágrafo 1º. Para melhor aprendizado, analisaremos aí separadamente cada um dos meios de execução do crime de roubo. Grave ameaça, a grave ameaça é também chamada de violência moral ou da vis compulsiva, na promessa desse mal grave, iminente ou verossímil, né? Pode-se exteriorizar por palavras, gestos simbólicos, símbolos, né, automaticamente, utilização de objetos em geral, por qualquer outro meio idôneo a revelar a intenção do agente aí a subjugar a vítima. O seu potencial intimidatório deve ser aferido no caso concreto, baseado em circunstâncias ligadas à prática do crime, tais como sexo, as condições físicas do agente, da vítima, o local do delito, entre outras. Trata-se de um estado de alma e a sua análise é eminentemente subjetiva. O que, de fato, o que é ridículo para uma pessoa pode constituir em grave ameaça para outra. A grave ameaça, ela deve indispensavelmente aí, está ligada a uma subtração patrimonial.
o roubo é crime de forma livre, tá? Resulta em relevante conclusão lá na seara da grave ameaça. Com efeito, não é preciso na execução do delito que seja anunciado o mal, né, a ser praticado pelo agente. E aí nós podemos imaginar duas hipóteses. Um jovem forte se aproxima de uma mulher idosa e doente e com uma voz assustadora lhe diz: faça-me, por favor, a gentileza de entregar a sua bolsa. E o homem, vestindo em uma jaqueta, coloca a mão sobre as vestes, saca uma arma de fogo e pede para a vítima lhe entregar o seu relógio. Em ambos os casos aqui, os exemplos, não foi verbalizada a promessa de mal grave, iminente e verossímil. Não há dúvida de que tal mal foi notado pela vítima, subjugada pela conduta do agente, restando bem delineado aí a grave ameaça. O porte simulado de arma de fogo configura essa grave ameaça. Exemplo, o sujeito que coloca a mão em uma mochila fingindo segurar um revólver, dizendo à vítima para lhe entregar os seus bens, senão ele irá atirar contra ela. O emprego de arma com defeito, desmuniciada ou de brinquedo, autoriza o reconhecimento da grave ameaça. A ineficácia também do meio de execução, a sua utilização é capaz de intimar a vítima. O crime de roubo e não de furto, né? A discussão é uma discussão relativa aqui à possibilidade ou à impossibilidade de arma defeituosa, né? Ou desmuniciada ou de brinquedo funcionar como causa de aumento de pena do roubo. Será minuciadamente enfrentada no momento oportuno, tá? Peço aos senhores que aguardem. Em resumo, a conclusão acerca da configuração da grave ameaça como elementar do roubo, né, pelo emprego de arma com defeito, desmuniciada ou de brinquedo, não vincula a discussão. A incidência da causa de aumento de pena relativa ao emprego de arma de fogo e, finalmente, a grave ameaça quando os roubadores abordam repentinamente a vítima, gritando aí que se trata de assalto e exigindo aí a entrega de seus bens, né? Nesse contexto. Vítima indiscutivelmente sente-se amedrontada pelas circunstâncias dessa abordagem. Tá certo? Quanto à violência à pessoa, ela é também denominada de violência própria, violência física, essa vis corporalis, né, ou vis absoluta, consiste no emprego de força física sobre a vítima mediante a lesão corporal ou as vias de fato, para paralisar ou dificultar os seus movimentos, impedindo a sua defesa. Um exemplo, entre outros, os socos, pauladas, pontapés, facadas, golpes com instrumentos contundentes e disparos de arma de fogo. A violência ela deve ser empregada contra a pessoa, que pode ser o titular do objeto material, exemplo, o dono do relógio, ou uma terceira pessoa, exemplo, o estagiário de um escritório de advocacia, que leva ao banco o dinheiro de um cliente para depositar em juízo. Se, contudo, a violência atingir somente a coisa, exemplo, destruição de um cadeado para subtrair uma bicicleta, o delito será de furto qualificado do artigo 155, parágrafo 4º, inciso 1º. Divide-se a violência em direta ou imediata e indireta ou mediata. Violência direta ou imediata é exercida contra a pessoa de quem se quer subtrair os bens. Exemplo, A agride B para subtrair o seu tênis. De outro lado, a violência indireta ou mediata é dirigida contra as pessoas ligadas à vítima da subtração por laços de parentesco ou de amizade. Exemplo, o agente espanca o filho do ofendido para lhe mostrar que é perigoso. Convém destacar aqui que a violência indireta ou mediata se assemelha à grave ameaça e, como tal, há de ser entendida. Influi no estado anímico da vítima, fazendo com que ela, por medo, insegurança ou receio de ser também agredida, se submeta à conduta criminosa.
Quanto à trombada ou à subtração por arrebatamento, ocorre lá nas hipóteses em que o sujeito, após escolher a sua vítima, normalmente incauta e indefesa, ele parte na sua direção e com ela trombando aí o momento em que rapidamente ele subtrai um dos seus pertences, os bens que trazia ali consigo. Exemplos: bolsa, tênis, relógio, carteira e outros aí. Para Guilherme de Souza Nutti, ele sustenta que qualquer tipo de violência incidente sobre a pessoa com a finalidade de levar os seus pertences configura o roubo e não um simples furto. O tipo penal do furto, ele é bem claro, né, prevendo conduta livre de qualquer violência, enquanto o tipo penal do roubo inclui tal figura. E aí não é possível dizer que um singelo empurrão no ofendido não é suficiente para concretizar até então a violência exigida pelo tipo legal do roubo. Com o entendimento contrário, Rogério Greco, ele defende a tipificação do furto no contexto da trombada e a finalidade do agente aqui, ao esbarrar a vítima, visando arrebatar-lhe os seus pertences, não é intimidá-la, para levar aí a efeito a subtração, ao contrário do que ocorre com o crime de roubo. Para Kleber Masson, ele prefere um meio termo. A subtração mediante o arrebatamento pode caracterizar tanto o furto, bem como o roubo. Se o contato físico contra a vítima tiver o propósito único de distraí-la sem a capacidade de machucá-la, o crime será de furto. Se, entretanto, essa trombada for preponderantemente dirigida à pessoa da vítima, provocando lesão corporal ou vias de fato, com intenção de eliminá-las ou reduzir a sua defesa, o crime será de roubo. Entendimento que se firia ao Supremo Tribunal, ao Superior Tribunal Federal, ao Superior Tribunal de Justiça, perdão, no recurso especial, tendo sido a vítima agredida e derrubada durante a subtração, inclusive com o comportamento de sua integridade, o comprometimento, né, da sua integridade física, lesão corporal, o delito é classificado como roubo e não como simples furtos. Quanto à subtração de bem preso ao corpo, é diferentemente da trombada, pois nesta há um emprego de força física contra o próprio corpo. Na subtração de bem preso ao corpo, né, o golpe do agente atinge diretamente o objeto subtraído e o seu legítimo proprietário ou possuidor é alcançado reflexamente. Quando o sujeito subtrai uma corrente de ouro puxando a do pescoço do ofendido, e aí o Superior Tribunal de Justiça diz que é crime de roubo. Entendimento no sentido de que quando o arrebatamento de coisas presas ao corpo compromete ou ameaça a sua integridade física, configurando vias de fatos, caracterizando-se crime de roubo, sendo vedada a sua desclassificação para o crime, o delito de furto, tá certo? Qualquer meio que reduza a impossibilidade de resistência. A chamada violência imprópria, ou meio subrepetício, né, qualquer meio que reduza a vítima à impossibilidade de resistência. Nas lições Insuperável de Nelson Hungria, aos meios violentos e equiparados todo aquele que pelo qual o agente, embora sem emprego de força ou em incutimento de medo, consegue privar a vítima o poder de agir. Exemplo, né, narcotizando aí a soníferos ou dissimuladamente hipnotizando-a, induzindo-a a ingerir bebida alcoólica até embriagar-se, qualquer meio ardilosamente ou repeticiamente, né, nesse contexto de violência imprópria, drogar a vítima ou embriagá-la, usar soníferos, o famoso Boa Noite Cinderela ou a hipnose. A redação legal ela é clara e não deixa margem de dúvida, por qualquer meio. Agora, sendo uma inversão, se a própria vítima se põe em situação na qual pode se defender, embriagando-se, por exemplo, e vem a ser subtraída, o crime será de furto e jamais de roubo. O sujeito ativo pode ser qualquer pessoa, é um crime comum, salvo o proprietário do bem, pois a lei penal fala em coisa alheia. O sujeito passivo
é o proprietário ou possuidor da coisa móvel, bem como qualquer outra pessoa que seja atingida pela violência ou pela grave ameaça. O exemplo, A agride B, office boy de uma empresa, dele subtraindo os valores que estavam em sua pasta, que seriam utilizados para o pagamento de funcionários daquela empregadora, da sua empregadora. O crime tem duas vítimas, a empresa relativamente ao patrimônio e o office boy no tocante à sua integridade física. Em alguns casos, a titularidade dos bens agredidos pela conduta criminosa reúne-se em uma só pessoa. Exemplo, A aponta uma arma de fogo para B, que subtrai o seu relógio. O elemento subjetivo é o dolo, tá? Reclama-se também um especial fim, esse elemento subjetivo específico, que é o quê? Representado pela expressão para si ou para outrem, né? Com fim de assenhoramento definitivo dessa coisa. É irrelevante o motivo do crime, não se admite a modalidade culposa nesse contexto. A questão do roubo de uso, na hipótese em que a subtração é praticada para assegurar a utilização transitória de um bem, com devolução posterior da coisa no mesmo estado e no local em que se encontrava. Exemplo, A, desejando praticar uma extorsão mediante sequestro contra B, ele emprega violência contra C, se apodera do seu veículo, foge com o bem e logo após a privação da liberdade de B e a sua colocação em cativeiro, ele restitui o veículo a C. Questiona-se, será que nesse caso a ausência de ânimo de assenhoramento definitivo conduz à atipicidade do crime? E nós vamos entender que há crime de roubo em tal situação. E aí, pergunta-se, há crime de roubo em tal situação? E aí há duas posições sobre o assunto. Uma primeira posição que diz que há crime de roubo, o sujeito para roubar é levado a usar a violência e a grave ameaça contra a pessoa, e a vítima tem a imediata ciência da conduta que seu bem foi subtraído. Logo, ainda que possa não existir. Por parte do agente, a intenção de ficar com a coisa definitiva, né? E aí nós vamos ver que consumou o delito. O roubo é crime complexo e há outros bens jurídicos protegidos aqui. Em síntese, não se pode falar em roubo de uso. É a posição que adotada pelo Superior Tribunal de Justiça, também se filia a esse entendimento. É típica a conduta denominada roubo de uso, é um crime complexo que possui a objetividade jurídica, tanto o patrimônio como a integridade física e a liberdade do indivíduo. A segunda posição, que não há crime de roubo, admite, pois, a figura do roubo de uso, respondendo o agente tão só por constrangimento ilegal do artigo 146 do Código Penal. Configura-se a argumentação de Rogério Greco, se houver a violência da subtração, não atua com a vontade de ter a coisa para si ou para outra, para terceiro, né? Mas tão somente de usá-la por um período curto até então, a fim de devolvê-la em seguida. De fato, não há crime em face da exclusão da ilicitude, o fato é típico, mas ilícito, quando o sujeito pratica o fato para salvar de perigo atual que não provocou por sua vontade, nem podia de outro modo evitar o direito próprio ou alheio. O exemplo, percebendo que sua filha de pequena idade sofre um ataque de convulsão em via pública, rouba o automóvel de uma idosa para levar a infante ao hospital. Depois do atendimento médico, ele aciona a polícia com o propósito de restituir o bem à sua proprietária. Tá certo? Esses são os exemplos quanto ao crime o roubo de uso. Tá? Crime contra a segurança nacional. Se o roubo é praticado por inconformismo político ou para obtenção de fundos destinados à manutenção de organizações políticas clandestinas ou subversivas, incide o crime tipificado no artigo 20 da Lei 7.170 de 1983, que é os crimes contra a segurança nacional. Consumação. O momento consumativo do crime de roubo,
que tem suscitado grandes debates em sede doutrinária e jurisprudencial, né? Há duas posições com precisão. A primeira posição é de que o roubo consuma-se quando a coisa alheia, móvel, subtraída, sai da esfera da vigilância da vítima e o agente obtém a livre disponibilidade, ainda que por breve período. A consumação do roubo próprio depende de 4 etapas distintas e sucessivas, que é o emprego da violência à pessoa, própria ou imprópria, e a grave ameaça, o apoderamento da coisa, a retirada do bem da esfera da vigilância da vítima e também a livre disponibilidade do bem pelo agente, ainda que por breve período. Essa posição sempre teve apoio na doutrina tradicional e é preciso a sua retirada da esfera da vigilância do ofendido. Quanto à segunda posição, a consumação do roubo independe da retirada da coisa da esfera da vigilância da vítima, bastando que cesse a grave ameaça ou a violência própria ou imprópria. Entendimento do Supremo Tribunal Federal nesse contexto. É também o posicionamento do Superior Tribunal de Justiça, consolidado na súmula 582. Consuma-se o crime de roubo com a inversão da posse do bem, mediante o emprego da violência ou da grave ameaça, ainda por um breve tempo, e aí em seguida a perseguição imediata ao agente e a recuperação da coisa roubada, sendo imprescindível a posse mansa e pacífica ou desvigiada. Para esta posição, são suficientes aqui 2 etapas para a consumação do roubo próprio. O emprego da violência à pessoa, própria ou imprópria, ou a grave ameaça. E o apoderamento dessa coisa com a sensação do constrangimento. Na prática, senhores, não interessa se houve um lapso temporal grande, nada. Basta a prática da grave ameaça e da violência é caracterizado, tá bom? Não tem essa de que disse, me disse, não. E agora, 2 observações devem ser pontuadas quanto ao crime de roubo, independente da teoria adotada acerca do seu momento. A destruição ou a perda do bem subtraído. O roubo estará consumado quando o agente destrói a coisa ou dela se desfaz. Em todas as hipóteses, efetivamente, a diminuição do patrimônio patrimonial, aperfeiçoando-se aí o delito tipificado no artigo 157. Quanto à prisão em flagrante de um dos roubadores e a fuga do seu comparsa com o bem subtraído, nesse caso o crime estará consumado para todos os efeitos os envolvidos em sua prática, tanto para o agente preso em flagrante, como também para aquele que fugia na posse do bem. De fato, se há um só crime para a pluralidade de agentes e todos respondem por ele. Quanto à tentativa, é possível, qualquer que seja a posição acolhida em relação ao momento consumativo do crime de roubo, a ação penal é pública incondicionada em todas as modalidades do roubo, próprio, impróprio, circunstanciado, agravado, qualificado, tá certo? Todas elas. O roubo e concurso de crimes. Várias situações envolvendo concurso de crimes no roubo. Se o ladrão ele utiliza a grave ameaça ou a violência própria ou imprópria, simultaneamente contra 2 ou mais pessoas, mas ele subtrai pertence apenas de uma delas, responde por um só crime de roubo. Tá? Nada obstante o crime complexo em relação ao patrimônio em outras quanto ao constrangimento. Se o sujeito, no mesmo contexto fático, emprega grave ameaça ou violência própria ou imprópria contra 2 ou mais pessoas e subtrai bens pertencentes a todas elas, serão imputados aí tanto os roubos quanto forem os patrimônios lesados aí. Uma hipótese de concurso formal aí nesse contexto. O concurso formal impróprio ou imperfeito está lá no artigo 70, caput, segunda parte. O exemplo típico é o ladrão que ingressa em um ônibus e anuncia o assalto em voz alta e subtrai pertences de diversos passageiros. Há uma única conduta e vários resultados. Se o agente ele emprega grave ameaça ou violência própria ou imprópria contra uma só pessoa, subtraindo bens titulares de diversas
que estava em seu poder. Exemplo, né, a abordagem da secretária de um médico, subtração do seu relógio e do dinheiro de seu patrão. Deve ele responder por vários crimes de roubo em concurso formal impróprio ou imperfeito, e aplicável esta regra aí somente quando o ladrão sabe que atinge o patrimônio diverso. Tá? Neste sábado ficaremos aqui com essa primeira aula sobre roubo. As demais aulas serão postadas no decorrer da semana, da manhã em diante, tá certo? E aí fica para os senhores estarem cada vez mais aperfeiçoando o conhecimento dos senhores, tá bem? Qualquer dúvida será tirada na nossa aula presencial na nossa sexta-feira que vem, dia 29, e no mais, eu desejo a todos bons estudos.